Tenho certeza que vocês vão entender que a palavra hoje vai ser bem interessante para a nossa vida. Eu vou ler, igreja, para a gente ganhar tempo. Diz assim, 59. E quando o apredejava, devorava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Glória a Deus. Pode sentar. Senhor, não os condene por causa deste pecado. Então a gente vai ver e entender um pouco da morte de Estevão. Só que antes da gente entender a morte de Estevão, a gente vai entender uma certa diferença entre uma outra pessoa que estava sendo condenada à apedrejada. Porque quando a gente volta para o livro de João, capítulo de número 8, a gente vai ver dizer que Jesus ele sai às madrugadas, à noite, para fazer uma oração. E nós entendemos que todas as vezes que Jesus ia sair para fazer uma obra, executar algo, antes de qualquer coisa, ele primeiro ia orar. E nesse texto do capítulo 8 de João, a gente vê que Jesus sai à noite para fazer uma oração e na madrugada ele volta para o templo para ensinar o povo, para instruir o povo a sua palavra. Glória a Deus. E no momento em que ele está de frente ao templo, surge alguns homens arrastando uma mulher sofrida, uma mulher triste, amargurada, uma mulher cheia, carregada de pecado, uma mulher que, se a gente entender o histórico bíblico, a gente vai ver que esta mulher, ela andava praticamente corcunda, espiritualmente falando, de tanto pecado. Só que Jesus, de frente ao templo, se depara então com vários homens religiosos arrastando esta mulher e lançando nos pés do Senhor. E quando lança nos pés do Senhor, eles dizem assim: Senhor, segundo a lei de Moisés nos manda dizer, nos diz que esta mulher, ela foi apanhada em adultério. E segundo a lei, ela deve ser apedrejada até a morte. Tu, porém, o que diz? Aí, se a gente for olhar no livro de Levítico, a gente vai ver lá nas leis escrevidas que realmente está escrito, que Moisés escreveu, que ambos, os dois,
que fosse pegado em ato de adultério seria levado a público e fosse apedrejado até a morte. Aqueles homens levam apenas a mulher, porque eles tinham um objetivo que era de experimentar Jesus Cristo. E quando eles apresentam a mulher que tinha praticado este ato, o Senhor se cala, não diz nada, apenas escreve com o dedo no chão. Eu imagino que esta mulher já estava desesperada, acreditando que ia morrer por causa das acusações de mundo que estava ao seu redor. E por eles insistirem novamente, Jesus fica de pé em meio à multidão e diz assim: aquele dentre vós, no meio de vocês, que não estiver pecado, atire a primeira pedra. O texto revela e declara que todo mundo ficou em silêncio. Ninguém se ousou a tirar a primeira pedra daquela mulher. E aí a gente vai entender que saíram de fininho, de um por um, do mais velho ao menor. Ou seja, aqueles que queriam condenar aquela mulher porque tinha cometido um pecado, também estavam em pecado. Aqueles que queriam condenar a mulher porque estava em pecado, também estava sendo condenado, também era condenado de igual forma, da mesma maneira. A diferença era que o pecado da mulher foi revelado, mas Jesus, conhecedor do coração, sabia que todos ali tinham pecado. E quando o Senhor fala no mais íntimo da pessoa, a única coisa que a pessoa tem que fazer é se prostrar diante dele e pedir perdão pelos seus pecados. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o Senhor continuou de coca, escrevendo na areia. Quando ele levanta, ele olha, só tinha ele e a mulher. Ele e a mulher. Aí ele diz: mulher, cadê os teus acusadores? Não te condenou? Observe que eles vieram até o Senhor condenando a morte. Quando o Senhor deu a palavra, se retiraram. Cadê os teus acusadores? Não te condenou? Ela então respondeu: não, meu Senhor, eles não me condenaram. Aí o Senhor chega para aquela mulher e diz assim: eu também não te condeno, porém vai e não peques mais. Aí quando a gente analisa esse texto, igreja, a gente vai ver que nenhum ser humano na terra, por mais santo que você sinta, não tem direito, não foi designado por Deus para condenar ninguém em juízo. Se nós entendermos hoje que vivemos debaixo da graça, nem o próprio Senhor, ele te condena. O Senhor só vai julgar cada um segundo as suas obras após a morte, porque assim está escrito na sua palavra, que após a morte segue-se o juízo. Aí sim haverá a condenação para aqueles que merecer e haverá a observação para aqueles que for digno. Mas enquanto vivermos
na terra, nem o Senhor te condena, nem o ser humano pode te condenar. Se o Senhor não te condena, que é santo, quanto mais os pecadores, nenhum pode te condenar. Porém, Jesus deu oportunidade para a mulher. Deu oportunidade. Que disse: filha, eu também não te condeno, porém vai e não peques mais. Então a gente analisa aqui que esse texto era um texto de uma mulher pecadora que estava sendo condenada pelos homens para ser morta, apedrejada. Mas se a gente analisar o livro de Atos, capítulo de número 7, diferentemente o que aconteceu com Estevão. Por quê? Estevão não estava em adultério. Estevão não tinha cometido pecado. Estevão era um homem santo. O texto diz que Estevão, quando foi apresentado ao Sinédrio, ou seja, uma reunião, o povo olhava para a face de Estevão e via como a face de anjos. Via como uma face de anjo. Só que ele foi levado para o Sinédrio para ser julgado por aquelas pessoas, porque dizia que Estevão estava blasfemando contra o Deus dele, contra o Deus de Moisés, porque Estevão estava pregando sobre a graça, falando de Jesus Cristo. E eles não aceitou. E levou Estevão ao julgamento. E um dos marajás que estava no Sinédrio faz uma pergunta para Estevão. Pergunta para ele se é isto mesmo que o povo está dizendo ao seu respeito. Se é verdade que você está blasfemando ao Deus de Moisés. Aí o que foi que aconteceu? Estevão agora começa a dizer: varões, meus irmãos. Aí agora ele começa a pregar e falar desde quando Deus fez a promessa a Abraão e pediu que Abraão saísse da sua terra e fosse para uma terra que ele lhe mostraria. Isso é Estevão falando. E ele continua falando acerca da continuidade. Vai até Jacó, passa por Isaac, começa a contar sobre o caso de tudo que aconteceu com Moisés, aonde Moisés libertou o povo do Egito de Faraó. Começa a falar também das promessas que Deus fez desse povo. Começa a falar sobre a vida de José, que José foi levado, foi vendido como escravo com os irmãos para o povo do Egito, e José se tornou governador, e ele continua falando, pregando, falando de que foi dito pelos profetas Isaías, que o profeta Isaías tinha profetizado o Messias, e continua falando, e continua pregando, e passa então por Jeremias, e continua falando acerca do povo de Israel, que tinha se corrompido, e falando sobre as promessas de Deus, que Jeremias tinha tirado o povo do cativeiro, e lá vai Estevão falando, e pregando, e ensinando. Então chega Estevão até aonde falava acerca de João Batista, que foi enviado na frente do Filho de Deus para abrir o caminho do Senhor. Gente, eu imagino que Estevão, cheio do Espírito Santo, a face brilhava como um anjo, o texto diz, e ele começou a pregar a Bíblia inteira para aquele povo. Que quando ele começou a pregar a Bíblia inteira para aquele povo, que chegou até em Jesus Cristo, sobre Atos dos Apóstolos, sobre Saulo,
Saulo, sobre os demais, até o momento onde ele estava, começou a falar sobre o Filho de Deus, que aquele povo, que você, ou seja, eles, teria condenado à morte, à crucificação, e morreu no terceiro dia, ressuscitou, foi levado aos céus e prometeu que um dia viria buscar o seu povo, e que era isso que ele estava pregando e falando para a humanidade toda sobre a graça da salvação de Deus para o povo. Sabe o que foi que aconteceu? O povo do Sinédrio criou um ódio tão grande com Estevão, que pegou pelos braços e pelas pernas e arrastou para fora do templo. Arrastou para fora do templo, lançou no chão. Estevão, quando foi lançado para o chão, ele olha para o céu. Quando ele olhou para o céu, ele começou a gritar em alta voz que ele estava vendo o céu aberto e o Filho de Deus sentado à direita do Pai e os anjos adorando. Aleluia. Que quando ele começa a falar isso, aquelas pessoas então começam a gritar blasfêmia, blasfêmia, e pega pedras e começa a apedrejar Estevão. Aí imagine você as pedradas que Estevão recebeu nesse momento. Pá, pá, e ele olhando para o céu, vendo o céu aberto e vendo Jesus, e pá, e recebendo as pedradas. Antes dele morrer, sabe o que foi que Estevão gritou? Ele gritou: Senhor, não condena este povo por causa deste pecado. Aleluia. Não condena este povo por causa deste pecado. E hoje, os pecadores, todos condenados à morte, quer condenar a mim e a você. Todos os pecadores que estão condenados à morte, se não for pela graça de Deus, quer condenar a mim e a você, porque se julga santo, se julga melhor, mas não. Estevão era santo, e os pecadores, os condenados, apedrejavam ele até a morte. Mas por que Deus permitiu? Porque não permitiu que acontecesse com aquela mulher e permitiu que acontecesse com Estevão? Porque a mulher não estava preparada. A mulher adulta, ela precisava da segunda chance, ela precisava do arrependimento, mas Estevão não. Estevão já estava pronto, Estevão já estava pronto para entrar na glória, Estevão já estava pronto para entrar no reino do céu. Foi por isso que Jesus permitiu. Então ninguém tem direito de condenar a mim e a você. Ninguém. E aí a gente vai entender, igreja, que o povo, nós vamos entender que o povo quer condenar de qualquer forma. Não. Só Deus tem o poder. Pode deixar, eu estou terminando. Só Deus tem esse poder de condenar. Somente o Senhor. Ninguém tem o poder. Agora imagine, Estevão olha para o céu, vê o Filho de Deus e sendo apedrejado, mas mesmo assim ele disse: Senhor, não condena este povo por causa deste pecado. Um homem desse era santo, um homem desse carregava o amor de Deus, um homem desse, o Espírito de Deus habitava nele, sim, porque mesmo
perdoasse aqueles que estavam tirando a vida dele. Então, igreja, não importa aquilo que as pessoas digam a você. O que importa é o que Deus preparou para você. O que importa é o que Deus preparou para a minha vida e para a sua vida. O que importa é isso. Então, sabe o que é que eu entendo com esta palavra? Para esclarecer para você, que você sendo pecador ou sendo santo, você é condenado pelo mundo. Você sendo santo ou santa ou pecador, as pessoas querem te condenar. Independente do que você seja. Mas Deus, Ele é o teu juiz. O Senhor, Ele é o teu advogado e Ele não te condena. Ele diz, vai e não peques mais. Ele fala para mim e para você, vai e não peques mais. Amém, igreja? Que Deus em Cristo vos abençoe. Louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e a sua bondade dura para todos sempre. Louvado seja Deus. Aleluia. Quero avisar vocês que a próxima quarta-feira é a Santa Ceia.